Meus irmãos, o nosso texto dessa noite é o Salmo 71. Salmo de número 71. Abre a sua Bíblia, deixa ela aberta. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Durante a exposição da mensagem, a gente vai ler o Salmo, ok? Então nós não vamos ler no começo, como a gente costuma fazer. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que tem por tema Um Salmo para. E o nosso tema dessa noite é Um Salmo para quando ficar velho. Um Salmo para quando ficar velho. Inicialmente eu preciso dar dois avisos. Primeiro, durante a pregação, às vezes eu vou alternar o termo idoso, às vezes eu vou alternar o termo velho, mas eu não quero que ninguém se ofenda, tá bom? Os dois termos eu vou usar da forma mais respeitosa possível. O segundo aviso é dizer para você que é jovem, que você preste atenção, porque esse tema ele é um tema relevante para todas as idades. Afinal de contas, desde o dia que você nasceu, desde o dia que o médico bateu no seu bumbum, você começou a chorar, você está em processo de envelhecimento. E por mais que tenha botox, cirurgia plástica, laser, cosméticos em geral, nada pode parar o envelhecimento. Os cabelos brancos, as rugas, os pés de galinha, as dores, as limitações físicas, uma hora acabam chegando para todos. Não sei porque que o Lércio está rindo enquanto ele olha para mim, né? Acho que é por causa do pé de galinha. Queridos irmãos, eu dei uma pesquisada sobre esse tema e eu descobri alguns dados interessantes. Por exemplo, hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. 75 anos. Ou seja, de modo geral, a maioria dos brasileiros tem atingido hoje aquilo que nós chamamos de terceira idade. O censo de 2022 mostrou que em 12 anos, o índice de envelhecimento no Brasil aumentou quase 60%. Dos 215 milhões de habitantes do nosso país, 32 milhões são idosos. Eu não sei se você sabia, mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela classifica a velhice da seguinte forma: de 45 a 49 anos, meia idade. Tem alguém aqui de 45 a 49? Levanta a mão. Meia idade. É 45 a 59. Tem alguém aqui de 45 a 59? Aumentou o número, né? Então é conhecido como meia idade. De 60 a 74 anos são os idosos. Quem aqui tem entre 60 e 74 anos? As irmãs entregando a idade assim, né? Muito bem. De 75 a 90 anos é chamado de ancião. Acho que não tem ninguém aqui de 75 não, né? Quem? Mateus? Mateus tem, né? De espírito. E de 90 anos para cima, meus irmãos, é chamado de velhice extrema. Mas se você tem entre 60 e 64 anos, eu tenho uma boa notícia para você. No Brasil, a Lei 5.383 de 2019 alterou a legislação vigente à época. E desde então, os brasileiros eles passaram a ser considerados como idosos apenas com 65 anos. Então, se você tem entre 60 e 64, no Brasil, você ainda não está velho. No Brasil, você ainda não é um idoso. Eu tenho uma história curiosa com relação a isso. Em 2019, o meu pai ia completar 60 anos. E ele estava todo feliz porque ele ia tirar a carteirinha de idoso dele. E ele ia poder andar de metrô e de ônibus sem pagar, e ia pegar fila preferencial em vários lugares. Quando ele deu entrada para pegar a carteirinha dele, saiu essa nova lei. E aí ele teve que esperar. E nesse último domingo, 7 de abril, ele completou 65 anos. Então agora ele vai poder tirar a carteirinha de idoso dele. Meus irmãos, a Bíblia, de modo geral, ela fala sobre a velhice de duas formas. A primeira forma é a velhice como uma época gloriosa da nossa vida. Uma época de desfrutar aquilo que a gente construiu, aquilo que
a gente conquistou ao longo da nossa vida, com o nosso trabalho, junto com a nossa família. Uma época da gente poder se alegrar com a nossa descendência, vendo os filhos dos filhos, para alguns o privilégio de ver os bisnetos, de ver tataranetos. Nesse sentido, como nos diz Provérbios 20, 29, a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos, como um símbolo de sabedoria, como um símbolo de alguém que teve os seus dias multiplicados pelo Senhor, foi abençoado pelo Senhor e viveu cada um desses dias debaixo do temor do Senhor. A segunda forma que a Bíblia fala sobre velhice, aí tem um lado negativo, é sobre os desafios relacionados a ela. Por exemplo, o Salmo 90, versículo 10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Perceba que a expectativa de vida em Israel era bem próxima da nossa, né? Entre 70 e 80 anos. O salmista vai dizer, meus irmãos, que durante esse período, nos melhores dias que a gente pode ter na velhice, no mínimo, a gente sente canseira e enfado. Em outras palavras, cansaço pelo nosso corpo já velho, pelo nosso corpo já fragilizado, e ao mesmo tempo enfado, tédio, por não ter o que fazer, ou quando tem o que fazer, a gente não consegue devido às nossas limitações. Mas quem dera, meus irmãos, a parte ruim da velhice fosse apenas essa. Na velhice a gente passa a conviver com as dores crônicas, a gente passa a conviver com enfermidades próprias da idade. Nós temos dificuldade, a Vivian está dando risada porque ela está pensando na minha gota, né? Ela está falando, meu marido está velho, com 38 anos. Mas a gente enfrenta dificuldades de locomoção, a gente depende muitas vezes da ajuda das pessoas para fazer as coisas. Muitos passam por dificuldades financeiras na velhice. A aposentadoria não é suficiente para poder dar conta das despesas. Muitos sofrem pelo abandono dos filhos, abandono dos familiares. Enfim, a velhice para alguns vai dar glória ao sofrimento em menos de 10 segundos. O salmo escolhido para a nossa meditação de hoje, ele foi escrito por um velho ancião chamado Davi. Conhece Davi? Davi escreveu em todas as fases da vida dele, inclusive na velhice. Aliás, o título dele aí na sua Bíblia, pelo menos na minha, é Súplicas de um Ancião. Tem alguma coisa relacionada assim, Débora? É isso, né? Súplicas de um Ancião. Nesse salmo, nós encontramos alguns caminhos, nós encontramos algumas lições preciosas da parte de Deus para quando a velhice chegar. E a partir desse momento, conforme a gente for lendo o salmo, eu vou destacando então essas lições, esses ensinos para nós. Em todo o salmo, meus irmãos, mas principalmente nos 4 primeiros versículos, nós vemos um ancião que é um intercessor. Um ancião que é um intercessor. E essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você essa noite. Quando ficar velho, se torne ou cresça como um intercessor. Vamos ler os 4 primeiros versículos? Pode projetar, Jaque. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Lembram no estudo de outros salmos, quando a gente falou que no contexto em que Davi foi perseguido por Absalão, ele escreveu diversos dos seus salmos? Pois é, esse Salmo 71 provavelmente tem esse mesmo contexto histórico, esse mesmo pano de fundo. Davi, meus irmãos, já era um idoso nesse momento da sua vida. E essa foi a última grande tribulação que ele viveu por meio de inimigos, por meio de adversários antes de morrer.
E quando a gente lê o Salmo, a gente percebe que novamente ele está sendo perseguido por inimigos que queriam tirar a sua vida. E o que nós vemos nesses 4 primeiros versículos é um ancião perseguido, se refugiando em Deus e clamando por livramento dos seus inimigos. O seu desejo era se esconder, se refugiar no Deus que durante toda a sua vida havia sido para ele uma rocha, havia sido para ele uma fortaleza. O que eu tenho percebido nessa minha vida de igreja, meus irmãos, eu estou na igreja desde que eu nasci, é que os idosos da igreja, normalmente, eles são sempre os mais dedicados e são sempre os mais participativos no que diz respeito à oração, no que diz respeito à intercessão. Em reuniões de oração, normalmente os idosos estão presentes. Muitos deles só não vêm porque têm dificuldade de locomoção e não conseguem vir sozinhos, senão certamente estariam aqui. Em vigílias, normalmente os idosos estão presentes nas igrejas, são a maioria. Na nossa torre de oração, né, Silvio? Muitos deles não podem vir, mas estão orando na torre toda quarta-feira. Certamente, meus irmãos, em tudo que diz respeito à oração, a participação dos idosos, ela tem sempre muito destaque. Talvez alguém poderia dizer que isso acontece porque o idoso tem tempo de sobra. Então, como ele tem muito tempo, ele pode se dedicar à oração, ou como ele não tem nada demais para fazer, ele pode fazer isso. Mas eu discordo, meus irmãos, discordo veementemente. Na minha opinião, sabem por que os idosos oram mais que os mais novos? Eles oram mais, meus irmãos, porque eles já caminham com Deus há muito mais tempo. Há muito mais tempo. E quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais nós caminhamos com o Senhor, quanto mais nós temos experiência com Deus, quanto mais a gente vê o agir e o poder de Deus se manifestando por intermédio das nossas orações, mais comprometidos com ela nós nos tornamos. Por isso que os idosos oram muito mais que os mais jovens. De modo geral, na minha opinião, os idosos eles entendem muito mais o valor da oração. Eles creem que a oração de fato faz a diferença na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida da igreja, na vida dos irmãos da igreja. De modo geral, os idosos são pessoas poderosas na oração, são pessoas que caminham ao lado de Deus, são pessoas íntimas do Senhor. Uma das coisas que mais alegra o meu coração é quando um irmão idoso chega para mim e fala: pastor, eu estou orando por você. Ou quando fala: eu oro pela sua vida todos os dias. Sabe por que eu me alegro? Por 2 motivos. Primeiro, porque a oração é forte, a oração é poderosa. E segundo, porque eu sei que é verdade, meus irmãos. Aqui nessa igreja mesmo, muitas das nossas irmãzinhas que já estão com o Senhor foram intercessoras da minha vida antes mesmo de eu chegar aqui. 2 foram marcantes para mim, Dona Salvina e Dona Perside. A Dona Perside, né, Cássia, falava para mim, quando eu chegava aqui, ela me abraçava, me beijava: pastor, desde antes de o senhor chegar aqui, eu já colocava o senhor na presença de Deus. E a Dona Salvina, toda vez que me beijava na porta, falava assim: pastor, eu oro pelo Senhor e pela sua família todos os dias. E eu tinha plena certeza e convicção que isso, meus irmãos, era verdade. Eu tive muitas outras intercessoras por mim. Minha avó certamente foi a maior delas. Minha avó orou por mim por 37 anos, desde o dia que eu nasci até em fevereiro do ano passado, quando aos 99 anos Deus chamou ela para a glória celestial. Mas ela sempre orou pela minha vida, e não só por mim, porque nos últimos anos, quando eu falava com ela, falava assim: filho, eu oro por você, eu oro pela Viva e eu oro por toda a igreja. Todos vocês estiveram nas orações da minha avó desde o dia em que eu cheguei aqui. Na velhice, queridos irmãos, nós temos a oportunidade de usar toda a nossa experiência, toda a nossa vivência e aplicar ela em oração, nos tornando poderosos intercessores pela nossa vida, pela nossa família, pela igreja, por todos aqueles que chegam até nós e precisam das nossas orações. E sabe o que é o melhor de tudo? A oração é algo que o idoso pode desempenhar independente da situação que ele esteja. Mesmo sentado numa cadeira de roda, mesmo deitado numa maca ou numa cama, com a memória fraca, com a memória vacilante, ainda assim ele é capaz de orar,
ainda assim ele é capaz de interceder, ainda assim ele tem o auxílio do Espírito Santo e o poder de Deus agindo na vida dele. E os nós idosos oram até o fim. É o que o Salmo 73, 26 fala: ainda que a minha carne e a minha mente desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram, talvez você tenha visto, ele viralizou, de uma senhorinha, ela tem demência, ela já não lembra mais de nada. E aí alguém chega e começa a perguntar para ela: quem é fulano? Quem é Beltrano? E ela: não sei. O que você comeu hoje? Não sei. O que você vestiu ontem? Não sei. E aí a pessoa fala para ela assim: quem é Jesus? Aí ela para e fala assim: Jesus é alguém que me salvou. Jesus é alguém que deu a vida por mim. Olha só. Olha só. Os nós idosos, eles vivem com Deus e andam com Deus até o fim. Portanto, quando você envelhecer, aproveita para você ficar íntimo de Deus, cada vez mais próximo do Senhor. Faça como Enoque. Ande com Deus até o dia que o Senhor vai tomar você e vai levar para junto dele. Amém? A segunda lição para quando ficar velho está nos versículos 5 a 8. Lembre-se quem Deus é para você e testemunhe disso aos mais novos. Vamos ler dos 5 a 8? Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Queridos irmãos, na velhice, para aqueles que andaram ao lado do Senhor durante toda a vida, o que Davi diz no versículo 8 tem que ser uma realidade constante. Ele fala: os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. O louvor, a glória que lhe é devida, o reconhecimento de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz, não sai da minha boca. Davi dá testemunho nesse momento, meus irmãos, dizendo que ele clamava pelo livramento do Senhor com base na sua experiência, com base em tudo aquilo que ele já havia vivido com Deus. Por exemplo, ele diz que o Senhor era a sua esperança e a sua confiança desde a mocidade. Ele se apoiava no Senhor desde o seu nascimento. Deus era o seu forte refúgio. E justamente por isso, continuamente havia louvor e palavras que glorificavam a Deus nos seus lábios. Na velhice, no que diz respeito a isso, há pelo menos 2 textos que têm que ser colocados em prática na nossa vida. Salmo 78, 3 e 4 e o Salmo 145, 4. O 78, 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, aquilo que Deus fez na nossa vida, nós não nos calaremos. Nós falaremos sobre isso. A nova geração vai conhecer os grandes feitos do Senhor. E o Salmo 145, 4, o que diz, meus irmãos? A pegadinha, hein? Olha lá. Salmo 145, 4. Vamos lá? Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Foi o slogan da nossa campanha dos 80 anos, meus irmãos. Uma geração vai contar para outra aquilo que Deus faz, vai anunciar os poderosos feitos. Os grandes feitos do Senhor são passados de geração em geração. As maravilhas de Deus não podem ser encobertas. Se hoje eu e você conhecemos Jesus, conhecemos o Evangelho, conhecemos o poder de Deus, as maravilhas do Senhor, é porque uma geração anterior à nossa não se calou. E a geração anterior a ela também não ficou quieta e assim por diante. Esses dias eu estava assistindo um podcast e tinha um rabino e um pastor, e eles estavam falando sobre a Páscoa. E o rabino contava que no jantar de Páscoa, no judaísmo, há uma tradição na hora que eles vão comer o pão sem fermento. Diz que o filho, o mais novo da família, pega o pão e fala assim: eu estou comendo desse pão porque o meu pai comeu.
Aí o pai pega o pão e fala: eu estou comendo desse pão porque o meu pai comeu. E aí eles vão voltando gerações, até que se fala: eu comi desse pão porque lá no Egito o povo de Israel comeu no dia em que eles foram libertados pelo Senhor. Veja que coisa poderosa. Essa tradição, esse grande feito de Deus que é passado de geração em geração para ser inesquecível. Meus irmãos, por mais que seus filhos, seus netos, seus bisnetos, ou por mais que os jovens aqui da nossa igreja às vezes possam não dar muita atenção ou não mostrar interesse, a sua responsabilidade é falar. Especialmente quando você chegar na velhice, especialmente quando você estiver chegando no final da sua vida, é aí que você precisa ser mais enfático, é aí que você precisa falar, é aí que você precisa testemunhar, é aí que o louvor e a glória que a Deus é devida tem que estar no seu lábio. Porque a sua responsabilidade é falar. Se o seu filho, se a geração futura vai ouvir, isso é problema deles. Mas a sua parte diante de Deus, você precisa cumprir. E na velhice nós temos essa possibilidade, meus irmãos, de contar para as novas gerações daquilo que Deus tem feito. A terceira lição se encontra nos versículos 9 a 13. Ore pelas suas necessidades da velhice. Essa é a terceira lição. Ore pelas suas necessidades da velhice. Na primeira lição, nós falamos sobre sermos intercessores de modo geral. Aqui eu quero falar sobre ser um intercessor de modo específico. Olha o que Davi fala, 9 a 13. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois os meus inimigos falam contra mim, e os que querem matar-me conspiram, dizendo: Deus o abandonou. Persiga-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em me socorrer. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame. Aqui Davi vai orar de forma específica pelos problemas que ele enfrentava na velhice. Meus irmãos, sendo um velho, sendo um idoso, ele já não era mais o guerreiro que ele foi um dia. Ele já não tinha mais a mesma força, ele já não tinha mais a mesma habilidade. Aquele que um dia derrotou o gigante Golias usando uma funda e uma pedra, ele já não representava grande ameaça para os seus inimigos. Nessa situação, segundo o que ele mesmo fala, ele era considerado uma presa fácil, alguém fácil de ser morto, e as pessoas consideravam também que Deus o havia abandonado por causa disso. Não havia esperança, não havia salvação para ele. Por isso ele ora falando: não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Aí eu quero perguntar agora para aqueles irmãos que já chegaram na terceira idade ou estão perto de chegar: quais têm sido os desafios da sua velhice? Quais têm sido as suas lutas? São físicos? São emocionais? São financeiros? São espirituais? São familiares? Independente, meus irmãos, da sua necessidade na velhice, leve tudo isso em oração na presença de Deus. E faça isso, o mais importante de tudo, firmado nas promessas que o próprio Deus tem para a nossa vida quando nós chegamos na velhice. A Bíblia nos mostra em diversos momentos promessas do Senhor para os velhos. Por exemplo, o Salmo 92:14 diz que o justo, na sua velhice, dará frutos e será cheio de vitalidade para testemunhar sobre Deus. Mesmo velho, o justo, aquele que pertence ao Senhor, ele vai frutificar, ele vai ser cheio de vitalidade, ele vai dar frutos espirituais testemunhando daquilo que Deus tem feito. Isaías 40:31, um texto muito conhecido, vai dizer que os moços, os jovens, eles caem de cansado, caem de exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem está englobado nisso? Os idosos. Todos aqueles que esperam no Senhor têm a sua força renovada. O mesmo Isaías, meus irmãos, o texto que eu preguei no ofício fúnebre da Dona Ida no domingo, Isaías 46:4, registra uma profecia em que o Senhor diz assim: até a velhice de vocês eu serei
o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, eu os levarei, eu os carregarei e eu os salvarei. Promessas para todas as fases da sua vida. O Deus que te faz, o Deus que te leva, que conduz a sua vida, o Deus que te carrega na velhice e o Deus que te salva no dia final. Salmo 37, 25, testemunho do próprio Davi, já velho. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos irmãos, na minha vida eu já me deparei com alguns idosos que ganhavam de aposentadoria um salário mínimo e eles sobreviviam com aquilo, davam fielmente o dízimo na igreja, tinham momentos de lazer, ainda guardavam para comprar casa, lote, terreno para os filhos e para os netos. Eu não sei como eles faziam isso, Thalita, não consigo entender. É Deus, meus irmãos, é a fidelidade do Senhor, fazendo o pouco que esses irmãos têm se multiplicar de uma forma que eles nem entendem. O próprio Davi diz, de moço a velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Salmo 127, 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 128, 4 e 6, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. O que teme ao Senhor vê essa bênção de ver a sua descendência, os filhos dos seus filhos. Percebam, meus irmãos, há promessas de cuidado, sustento e bênçãos da parte de Deus até o dia final da sua vida. E o melhor de tudo, nós podemos orar a Deus com base naquilo que Ele mesmo prometeu. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você pode orar dizendo, Senhor, eu estou pedindo tão somente o que o Senhor prometeu, e eu sei que o Senhor vai ser fiel, e eu sei que essa palavra vai se cumprir na minha vida, na vida da minha família. Portanto, ore de forma específica quando as necessidades da velhice surgirem. A quarta lição está nos versículos 14 a 17. Aqui o texto nos mostra o que fazer enquanto a gente aguarda o agir de Deus. Então a gente orou por necessidades específicas da velhice, nós vamos aguardar por Deus respondendo. O que a gente faz? Davi diz assim, 14 a 17. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça, o dia inteiro contarei os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. As 6 coisas que Davi diz que ele fará nesses versículos enquanto ele aguarda pelo agir de Deus na sua velhice. Primeira coisa, esperarei sempre, esperarei pacientemente. Segunda coisa, louvarei cada vez mais enquanto eu espero. Proclamarei tua justiça, contarei os feitos da tua salvação, avançarei na força do Senhor e anunciarei aquilo que aprendi. Meu irmão, minha irmã, uma das coisas que as pessoas mais fazem na velhice é esperar. É ou não é verdade? Esperar. Muitas não podem fazer outra coisa que não seja isso. A realidade de alguns, especialmente quando chegam na velhice extrema, depois dos 90 anos, meus irmãos, é esperar pela... É isso mesmo, esperar pela morte. Eu, como pastor, eu já acompanhei muita gente nessa espera. Uma das pessoas que mais me marcou, sem dúvida alguma, até hoje, foi a dona Jandira. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nos últimos anos, quando eu ia visitá-la, eu perguntava como ela estava, e ela respondia para mim assim, estou esperando, pastor. Estou esperando, pastor.
Até que nos últimos meses da sua vida, quando ela já estava acamada, não levantava mais, eu perguntava como é que a senhora está, e ela com um sorriso assim, de orelha a orelha: pastor, eu só estou esperando o Senhor vir me buscar. Só estou esperando o Senhor vir me buscar. E eu vi nela, meus irmãos, tudo isso que Davi fala. Ela esperou com paciência, ela louvou a Deus em todos os momentos, ela falava dos grandes feitos do Senhor na vida dela, e mesmo na sua fraqueza, até o dia final, ela avançou na força do Senhor. Que quando nos sentirmos nessa espera, e eu quero que demore muito para chegar na sua vida e na minha, sabendo que a nossa morte se aproxima, que nós possamos esperar no Senhor da mesma forma. Amém, meus irmãos? Por fim, eu já vou acabar, mais 2 minutinhos. A quinta lição é: transforme a sua velhice em um prelúdio da eternidade. Deu para entender? Transforme a sua velhice em um prelúdio da eternidade. Eu vou ler os últimos versículos. Enquanto eu leio, eu quero que você se atente em perceber como Davi alterna oração, adoração e louvor entre eles, ok? Eu vou ler e você vai procurar perceber como é que ele alterna essas 3 coisas. Versículo 18: não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó Deus meu. Cantarei louvores a ti ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Quero terminar dizendo para você o seguinte, voltando talvez numa coisa que eu disse semelhante lá no início. Na sua velhice, dedique-se a tornar-se cada vez mais íntimo de Deus. O máximo que você puder. E para que isso aconteça, você precisa ter vida com Deus. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Você precisa ter relacionamento com Ele. Aproveite os seus últimos anos de vida para fazer deles um prelúdio da eternidade. Querido irmão, querida irmã, a velhice para nós que estamos em Cristo, ela não é o começo do fim, pelo contrário, é o início do começo. Já parou para pensar? Não é o começo do fim, é o início do começo da eternidade. Como disse Paulo em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A velhice vai ser uma desgraça, vai ser uma tragédia. Você vai pedir para Deus para morrer. Mas se você tiver essa esperança, essa perspectiva, de quando a velhice chegar, é o início do começo, certamente você vai encará-la com outra perspectiva. A velhice, meus irmãos, de fato, ela é um desafio, que envolve muitas vezes dores e sofrimento. Mas nós cremos, conforme nos diz Apocalipse 22, que todo sofrimento, toda dor, toda lágrima, toda enfermidade cessa no dia que nós fechamos os nossos olhos nesse mundo e despertamos na glória celestial para estar com Cristo por toda a eternidade. E sabe o que você vai fazer no céu, meus irmãos? Sabe o que você vai fazer no céu? Você vai andar com Deus, você vai viver com Deus, você vai viver face a face com o Senhor, numa intimidade que você jamais pensou que seria possível. Portanto, da mesma forma como Davi termina o Salmo 71, nós devemos terminar a nossa vida em constante oração, em constante adoração e em constante louvor,
para que o melhor do tempo que nos resta seja oferecido a Deus. Assim, a nossa vida terminará na terra com o gostinho daquilo que nós viveremos no céu. Por isso que nós podemos fazer da nossa velhice um prelúdio da eternidade. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. E quando a velhice chegar, vai chegar para todos nós, que você possa voltar para esse salmo, lembrar desse dia e poder aplicar todas essas lições na sua vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus.